Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, fascinante, inspirado numa pregação do pastor Marcos Granconato. Vamos explorar aquela tensão antiga que existe entre a mensagem central do cristianismo e a influência de filosofias humanas, que vem de fora. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa aqui. É uma questão sobre conflito, sobre adaptação e sobre a luta para manter uma mensagem original intacta com o passar do tempo. E para a gente entender como esse conflito acontece na prática, o sermão nos leva para um estudo de caso histórico muito interessante, a antiga igreja da cidade de Corinto. Tenta imaginar Corinto, uma cidade portuária super movimentada, sabe? Um verdadeiro caldeirão de culturas. Mas, ao mesmo tempo, era um lugar conhecido por uma imoralidade assim desenfreada, onde as práticas pagãs dominavam o dia a dia. E é nesse cenário super desafiador que a pequena comunidade cristã tentava sobreviver. E essa citação do sermão captura perfeitamente a essência do desafio. A ideia é que a igreja influencia o mundo e não o contrário. Só que lá em Corinto, essa fronteira, que é crucial, tinha se tornado perigosamente confusa. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo agora nos problemas específicos que o pastor aponta como prova de que o mundo estava se infiltrando na igreja. O ponto do sermão é que essa mistura com a cultura local não era só uma ideia, não. Pelo contrário, isso aparecia em problemas bem reais que estavam corroendo a comunidade por dentro. E olha que interessante como esse slide mostra como esse tal de mundanismo não era algo abstrato, mas bem concreto. As divisões na igreja, por exemplo, pareciam até escolas de filosofia grega, cada um seguindo um mestre. E arqueologia. Descobriram oferendas de partes do corpo para o deus da cura, o Asclépio, o que sugere que doenças venéreas eram super comuns. E o mais chocante de tudo, a igreja tolerava um caso de incesto, como se isso fosse um sinal de mente aberta. Uma distorção perigosa, né? Mas aí vem o ponto principal. O sermão defende que esses problemas de comportamento eram, na verdade, só a ponta do iceberg. Eram sintomas de uma mudança muito mais profunda e fundamental no jeito de pensar da igreja. E aqui a gente chega no coração do problema, segundo a análise. A mensagem principal sobre a salvação estava sendo diluída. E como? Justamente pela influência de ideias filosóficas gregas que estavam na moda na época. Esse slide aqui é ótimo para a gente visualizar essa mudança. De um lado está a doutrina de Paulo, onde a salvação depende do que Cristo fez. É um presente. Do outro lado tem o que o pastor chama de soteriologia ética. Aqui, a salvação já depende do que a pessoa faz, do seu bom comportamento. Parece uma mudança pequena, né? Mas as consequências são gigantescas. Tá, mas por que essa mudança aconteceu afinal? O sermão aponta para filosofias como o estoicismo. Com aquele foco todo em virtude, em ética, parecia que combinava perfeitamente com o cristianismo. Só que o argumento é que, nesse processo, a ideia central da graça, ela foi ficando para trás. E o interessante é que o sermão não para por aí, na história antiga. Ele faz um paralelo direto com os nossos dias, identificando filosofias modernas como as novas ameaças para essa doutrina original. A primeira grande ameaça moderna que ele aponta é o racionalismo. A ideia é bem direta, na verdade. A razão humana vira o juiz final de toda a verdade, se colocando acima de qualquer revelação divina. E olha só como esse processo funciona na prática segundo a fonte. As doutrinas centrais sobrenaturais passam por esse filtro da razão e são descartadas como mitos, como histórias para criança. E o que sobra no final? A igreja se redefine como uma agência de serviço social, uma espécie de ONG, porque a sua mensagem espiritual principal foi completamente esvaziada. A segunda ameaça identificada é o subjetivismo pós-moderno. Aqui a coisa fica ainda mais complexa. A própria ideia de que existe uma verdade universal é abandonada. A nova regra é que cada um tem a sua própria verdade pessoal. É aquela famosa frase, né? Você tem a sua verdade, eu tenho a minha e tá tudo certo. Mas se toda verdade é pessoal e igualmente válida, como é que a gente consegue concordar sobre o que é certo e o que é errado? E aí a gente vê a consequência direta disso para uma comunidade de fé. Se a experiência de cada um é a sua própria verdade, a possibilidade de ensinar, de corrigir ou até de se unir em torno de um conjunto de crenças compartilhadas simplesmente desaparece. A autoridade se desfaz. Ok, então diante de todos esses desafios, tanto os antigos quanto os modernos, qual seria o caminho que o sermão propõe como uma resposta para isso tudo? O argumento final do sermão é um chamado para uma verdadeira mudança de mentalidade.
A proposta é que, para quem crê, o padrão final para avaliar as ideias não deveria ser as tendências da cultura ou as filosofias do momento, mas sim os próprios ensinamentos da sua fé. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além do tema de hoje. A questão levantada aqui é universal. Para qualquer sistema de crenças, seja uma filosofia ou uma fé, onde é que está a linha que separa uma evolução saudável da perda total da mensagem original? Como um conjunto de ideias pode se atualizar com o tempo sem perder a sua essência? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia.